meus olhos de amor cor de jabuticaba. Morena, no seu passo leve, meu verso descreve o seu jeito de andar. Descanso, meus olhos te vindo chegar no meu canto. Fiz pra você um lugar. Menina da alma de flor, dos olhos de amor cor de jabuticaba. Morena, no seu passo leve, meu verso descreve o seu jeito de andar. Descanso, meus olhos te vindo chegar no meu... Olá, muito boa tarde. Band Mulher começando nesta quarta-feira, 1º de agosto, ao som da cantora Mayra Lins. Seja muito bem-vindo. Pode se acomodar, fica à vontade, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Considerado um problema social pela Organização Mundial de Saúde, a dependência química atinge indivíduos que fazem o uso constante de determinadas drogas. O portador deste distúrbio acaba por não conseguir conter o vício, afetando a vida psíquica, emocional, física e, consequentemente, a vida social. Mas a gente sabe também que a escolha de entrar no mundo das drogas não é totalmente voluntária para muitas pessoas. Às vezes, esta escolha está vinculada a uma série de fatores sociais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Band Mulher. Você participa comentando na nossa live no Facebook e no YouTube da Band Bahia. E além da Mayra Lins, que além de cantora é também enfermeira, hoje está aqui no estúdio acompanhada pelo JP, o músico. Sejam muito bem-vindos. A gente recebe também aqui no estúdio o Luiz Guimarães, que é psiquiatra do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas. Seja muito bem-vindo, Luiz, tudo bem? Boa tarde. Estamos aguardando chegar aí a neuropsicóloga Ingrid Amaral, que está a caminho e vai chegar a qualquer momento aqui no programa. E a gente também recebe a Isabel Ribeiro, que é vendedora ambulante. Tudo bem, Isabel? Seja muito bem-vinda. Prazer recebê-los aqui para falar desse assunto super importante, dependência química. E eu já adianto que eu acho que a gente não vai conseguir esgotar todo o assunto no programa de hoje, porque é um assunto que traz muitas vertentes para serem abordadas, mas a nossa ideia é que a gente levante essa discussão e que você que esteja assistindo continue falando sobre esse assunto aí na sua família, na roda de amigos, pensando sobre isso, pesquisando sobre o assunto, porque é muito importante mesmo. Mas antes de começar o nosso papo aqui no estúdio, eu queria falar sobre o MasterChef Brasil. Ontem foi a grande final do MasterChef, né? A grande finalíssima. E foi em São Paulo e eu fui até São Paulo assistir tudo ao vivo. E claro que eu aproveitei para gravar um pouquinho dos bastidores e mostrar tudo aqui no Band Mulher. Roda aí. Seguinte, eu fui convidada pela Band São Paulo para acompanhar a final do MasterChef na edição 2018. Eu já estou aqui na emissora, estou aproveitando para dar uma volta, conhecer os estúdios, vou mostrar tudo aqui para vocês e também, claro, essas emoções da final do MasterChef. Inclusive aqui atrás, ó, é o estúdio do MasterChef, já está tudo ficando pronto para mais tarde. Só para vocês terem uma noção, essa daqui é a estrutura da entrada, né? Aqui fica a arquibancada, aqui vai ter um super tapete vermelho para receber os convidados. E tem muita gente trabalhando aqui desde cedo, é uma grande estrutura. Hoje é um dia atípico aqui na emissora, um dia diferente, porque toda a atenção está voltada aqui para essa grande final do MasterChef. Eu estou aqui, ó, e daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o diretor Pato para ele contar um pouquinho sobre essa expectativa para essa grande final. Bom, Pato, primeiro eu queria que você falasse um pouco. Por que você acha que o MasterChef faz tanto sucesso? Tem a competição, que é um atrativo grande, tem as histórias de vida, tem a culinária, que é um assunto super universal. E sobretudo, tem um elenco muito forte, né, que é carismático, que identifica com a audiência, e acho que se tem que escolher um ponto, eu acho que seria o elenco. Bom, hoje é dia da final. Como é que você tá? Qual é a sensação de estar finalizando mais uma edição do MasterChef? Feliz, realizado mais uma vez, mas ainda com sensação de ainda não acabou, não dá para relaxar, vamos trabalhar. MasterChef 2018 valendo! Estou aqui na sala da internet, onde fica a galera das redes sociais, vários influenciadores digitais que vão twittar
compartilhar dessa noite aí pros 4 cantos do mundo. E agora, aqui no palco, quem leva o grande troféu do MasterChef Brasil é Maria Antônia. Então, Maria Antônia levou a final do MasterChef Brasil 2018. Eu adorei passar o dia aqui hoje, curtindo essa emoção ao vivo, acompanhando também um pouco da rotina aqui nos estúdios da Band São Paulo. Espero que você tenha gostado. Também te vejo no Band Mulher. Falando com vocês. Mayra, você assistiu o MasterChef, essa edição? Eu assisti a trajetória do programa, achei incrível as histórias de vida e como isso chega diretamente no uso da técnica. Pois é, exatamente. Porque o MasterChef tem um diferencial que é um programa que envolve também com as histórias, né, as histórias de vida. O lance da competição mexe muito com as pessoas, né, o elenco incrível dos jurados, né, que é muito bacana. E eu fiquei impressionada com a estrutura, gente, para essa final. A emissora para, assim, todo mundo, tudo fica voltado para esse momento da grande final do MasterChef. Eu tive esse prazer de acompanhar ao vivo. Depois eu corri, peguei um avião correndo para poder chegar aqui, fazendo esse programa ao vivo para vocês. Mas vamos começar então a falar sobre o assunto de hoje. A gente vai falar sobre dependência química e eu quero começar perguntando para Dr. Luiz. Dependência química, Dr. Luiz, é uma doença? Eu queria começar falando primeiro que quando a gente fala de dependência química, a gente pensa invariavelmente em drogas ilícitas. Sim. E tem que lembrar que a dependência química também abrange drogas lícitas. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Como também. o álcool e também drogas que são fornecidas na farmácia, como os benzodiazepínicos. Exato. Aí. Então, assim, tem pessoas que também são dependentes desse tipo de droga. Então, quando a gente bota na cabeça a dependência química, pensa necessariamente nas ilícitas, quando as lícitas estão aí causando tanto ou maior prejuízo que as ilícitas. Exatamente. Sabe assim? Eu não posso dar uma resposta como sim ou não a dependência química sendo uma doença, porque isso abrange um tema muito grande. Assim, se você me perguntar do ponto de vista neurológico, ela acaba sendo uma doença do ponto de vista neurológico, sim, que ela mexe com toda a estrutura cerebral. O dependente químico ele tem alterações em sua estrutura cerebral que o fazem com que ele perpetue esse tipo de comportamento. Mas ela não pode ser enxergada apenas como uma doença do ponto de vista cerebral, já que ela envolve um ser e esse ser está na sociedade. E tem toda uma história de vida antes da pessoa se tornar um dependente químico. Já que você já tocou nesse assunto, a gente tem uma listinha aqui de substâncias mais viciantes. Que em primeiro lugar está a heroína, em segundo lugar a cocaína, em terceiro lugar a nicotina, em quarto o barbitúricos, que são os calmantes, e em quinto o álcool. Essas são só as 5 primeiras, mas você vê que aqui já em quarto já tem os remédios. Você tem aí remédios, nicotina, sim, o cigarro e álcool. Pois é, então, são substâncias... Então, a gente faz 5 que você falou aí, falou 3 já. Então, exato. A gente tem que pensar logo nas piores que existem. E quando a gente fala de dependência química em mulher, ainda tem um peso maior, que é o peso social que isso carrega. Por exemplo, lá no centro onde a gente trabalha, a gente vê que quando o homem é o dependente, a mulher está lá, ao lado dele. O contrário já não é tão verdadeiro. Quando a mulher começa a ter um prejuízo maior relacionado a isso, ela já está sozinha. Entendi. Porque já não tem mais o parceiro com ela. Certo? E, então é muito interessante. Agora, é interessante também falar o que é dependência química, porque as pessoas confundem dependência química com o uso de uma substância quando não é verdade. Por exemplo, a maioria das pessoas que fazem o uso do álcool, elas não são dependentes do álcool. Então, de uma forma simples, a gente não fala de um uso, a gente fala da consequência desse uso. Então, a pessoa que faz um uso ou um comportamento e não tem nenhum prejuízo associado a esse comportamento, ela pode continuar fazendo isso. Sim. Agora, a pessoa que começa a ter prejuízos associados a esse comportamento, ela começa a desenvolver o que a gente chama de um comportamento dependente. Eu gosto sempre de simplificar assim. Eu digo, quando eu tenho minha família, dinheiro, amigos, saúde, trabalho e tenho o meu uso aqui e tudo se articula, ótimo. Mas quando esse uso ele começa a ganhar uma saliência e começa a me afastar, onde eu tenho ou só isso, ao invés de tudo isso aqui, eu começo a ter um comportamento dependente. Então, isso aqui é uma dependência, porque a gente fica pensando, sei lá,
a pessoa que usa necessariamente é um dependente. Não, isso é um mito que não existe. Certo? Assim, isso seria para drogalistas e listas. Eu não estou fazendo nenhuma apologia ao uso de droga aqui. Sim, claro. Certo? Então, assim, isso tem que ficar muito claro. A gente não trata quem usa, por exemplo... E a gente tem que focar muito na pessoa e não na droga. Eu costumo dizer, por exemplo, o cardiologista, ele não trata quem come sal. Ele trata pessoas que têm prejuízos relacionados ao comer sal. O endocrinologista, ele não trata o açúcar. Ele trata pessoas que têm prejuízos relacionados a esse consumo do açúcar. Eu tenho a impressão que aqui no Brasil a gente trata muito dependência química como um desvio moral, né? Como se fosse um problema da pessoa, mas não é bem por aí, né? Como eu comecei falando, às vezes a pessoa entra no mundo das drogas não por uma opção e nem por uma forma voluntária, mas porque talvez a sociedade não dê para ela outra alternativa, né? Então, quando você fala assim, falar não da droga, mas da pessoa, eu acho que vai muito disso, né? Desse pensamento da gente. E essa é uma intenção nossa aqui também no Band Mulher, falar sobre isso, falar sobre as pessoas e, como eu disse, que quem esteja assistindo a gente fale também sobre esse assunto, porque eu acho também que é um assunto meio velado, não se fala sobre isso. Que quando a gente fala, a pessoa já está num estado que já é muito avançado. Então a gente precisa falar sobre isso antes, discutir com mais naturalidade, porque é um problema muito sério. Em casa, né? Isso que você fala é muito interessante, porque assim, as pessoas só dão foco quando a pessoa já tem um prejuízo muito agravado, quando na verdade existe o que a gente chama de um paradoxo do tratamento. A prevenção, ela tem que ser antes desse consumo, muito antes, mas nos primeiros indícios, só que é muito difícil você pegar essa pessoa. Identificar. Porque, por exemplo, acidente de trânsito não é causado necessariamente pelo alcoólatra, que se chama alcoolista, na verdade. É causado por aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta, chega sexta-feira, enche a cara e bate o carro. Então, assim, a gente tem que começar a pegar essas pessoas cada vez mais cedo, que elas começam a dar indícios. E, por exemplo, aquele funcionário que todos os dias, depois de feriadão, ele começa a chegar atrasado, ou ele falta ao trabalho, ou ele começa a apresentar o que a gente chama de presenteísmo. O que é presenteísmo? Eu chego ao trabalho e não rendo como normalmente renderia. Sim. Então a pessoa já vai dando indícios... Alguns sinais, né? Que ela vai chegar num comprometimento maior. Porque a parcela de dependentes ela é muito pequena comparada às pessoas que nós chamamos de abusadores. E esses são bem maiores. Bom, Isabel, prazer te receber aqui. Eu quero saber de você. Eu queria que você contasse aqui pra gente um pouco sobre a sua vida, sobre quem é você, certo? E por que você está aqui hoje? Quem sou eu? Eu sou uma ex-usuária de droga. Graças a Deus e a Manassés me resgatou. E eu tô aqui hoje para falar como é a vida de um ex-usuário. Você tem quantos anos, Isabel? Eu tenho 35 anos, passei de 19 anos usando cocaína. E como o doutor falou aqui, eu vivi assim, ó. Eu comecei a usar droga. Quando eu comecei a usar droga, eu tinha amizade, eu tinha tudo. Mas eu comecei a me afundar mais na droga, afastou a amizade, afastou todo mundo de mim. Então eu me considerava uma dependente. E foi você que procurou ajuda? Foi eu que procurei ajuda. O que é que aconteceu? Chegou um ponto que você quis essa ajuda? Eu quis essa ajuda porque eu não aguentava mais, porque eu usava todos os dias. Todos os dias. Você já tinha procurado ajuda antes? Já tinha procurado antes, mas voltei a fazer de novo. Inclusive, fazia tratamento lá no CETAD. Aí, voltei, saí do tratamento, doutor Lucas, passei pelo doutor Lucas também. E não queria nada. Aí depois eu fiz, não, minha mãe, eu tenho que me internar porque eu não aguento mais. Aí foi aí que eu procurei a Manassés. Você tá bem? Graças a Deus estou. E abaixo de Deus, a Manassés. Que bom que você está aqui com a gente, que é muito importante esse depoimento, né? Da pessoa que vive. Mostrar que é uma escolha. Corajoso também, né? Muito corajoso você vir aqui compartilhar essa história com a gente. Muito obrigada. Acredite aí que tem muita gente te assistindo e com certeza vai usar também a sua história como exemplo para também mudar de vida, mudar de comportamento. Porque é sim possível. Agora, Mayra, você além de cantora é enfermeira também. Pois é. Né? Sou mãe de Pedro Lucas e Maria Júlia. Eita! E associo essas duas jornadas de vida, assim. E cada vez mais envolvida com a música, eu percebo o quanto cuidar é uma arte e que você... Ainda mais eu sou enfermeira auditora. Então, acabo recebendo saberes não tão especializados, né, não tão focados. Então,
conheço um pouco o processo de uma clínica de saúde mental, dessas realidades, através, infelizmente, da parte mais financeira, mas a parte de oncologia, a parte de cirurgias ortopédicas, a gente vai indo. E é interessante, assim, apesar da Manassés, a gente estava antes do programa conversando, eles estavam falando sobre a linha de trabalho, que é uma linha de trabalho comportamental mesmo, para as pessoas que querem isso, como Isabel fez esse processo de escolha, chegou, decidiu. Mas tem as outras linhas, que são linhas mais compulsórias, que também são medidas que profissionais, né, também conseguem reconhecer e que tem mitos associados a elas de que elas não dão resultado, e elas dão resultado. Então, é um distúrbio, é uma doença, pode ter essa dificuldade de ser realmente respondida, sim, é uma doença, porque ela envolve questões mais subjetivas, comportamentos, você conseguir identificar que uma pessoa para de se relacionar com as consequências, com os danos consequentes do seu desejo por uma substância, né? Isso é uma coisa muito subjetiva, né? Você observar uma diminuição da produtividade de um colega de trabalho. E é muito difícil a gente pensar na nossa rotina, no dia a dia super corrido, um mundo cada vez mais individualista. Você chega, faz suas coisas, termina suas funções, vai embora. Você ter esse olhar para o outro, para notar esse comportamento e para você pensar, opa, tem alguma coisa errada aí, não é regra, é exceção, né? É muito complicado. É a sensibilidade e a informação. Eu acho que ações como essas, o preconceito é um grande aliado aos danos causados pela dependência química. É o que faz pessoas que às vezes se reconhecem doentes e eu não quero que ninguém saiba, eu não quero que meu convênio veja isso, eu não quero que minha família saiba dessa situação, né? Então a gente falar sobre, ensinar as pessoas a entenderem que é o momento de pedir ajuda e que tem muita coisa a ser feita. E eu já cheguei até a surtar de tanta química. Eu surtei, eu saí correndo pelo meio da rua e pedindo socorro, socorro, socorro. E eu tava vendo que cada dia que passava, eu tava me afundando mais ainda. Ao ponto de minha filha ver. Sim. Aí ela fala assim, mãe, pelo amor de Deus, procura se tratar, mãe. A senhora não aguenta sozinha. Procura se tratar. Eu, não, mamãe, eu não vou me tratar não vou pro centro não. Ela, vá, mãe, procure. E ela procurava na internet como lidar com o usuário, para poder lidar comigo. Que abaixo de Deus, na realidade, a única pessoa que realmente sempre acreditou na minha mudança foi minha filha. Que bom. Ela nunca olhou para mim para falar assim, mãe, a senhora não vai conseguir. Aí foi aí que eu comprei. Sim. O papel, né? Peguei o papel da Manassés no ônibus, que os meninos fazem o trabalho social. Aí eu comprei na mão dos meninos e levei para casa. Aí fiquei em casa. Passou um mês, passou 2 meses. Aí ela fez, tá vendo, mãe, a senhora não tá aguentando mais. Vai, mãe, eu tava vendo que ela tava sofrendo junto comigo. A minha mãe estava sofrendo junto comigo. Foi aí que eu liguei. E graças a Deus estou mulheres, aqui, né? Bem. Pois é, as mulheres, exatamente isso que eu ia falar, né? Sobre, você falou da sua filha, você falou da sua mãe, você. Então você vê aí, né, a força também de 2 mulheres que estão na sua vida e que te impulsionaram para sair dessa. Isso, com certeza, fez toda a diferença nesse processo. Olha, acabei de receber informação que a neuropsicóloga Ingrid Amaral, que ia participar aqui do Band Mulher hoje, teve um imprevisto com a filha dela. Você sabe que esse é um programa que a gente a gente fala cada dia de um assunto diferente, mas sempre a partir do olhar feminino. Por isso que as nossas convidadas são majoritariamente mulheres. E aí esses imprevistos acontecem, minha gente. A gente tem que aprender a lidar. Teve um problema com a filha. Acontece também na vida dos homens, claro. Por que não? Um problema com os filhos. Mas nesse caso aqui foi com a Ingrid. Então ela não vai poder participar hoje, mas eu tenho certeza também que o doutor Luiz aqui é super competente, vai poder também tirar todas as nossas dúvidas. E eu queria falar um pouco sobre o que acontece no corpo da pessoa de um dependente químico. Pois bem, para que seja entendida a dependência química, a gente tem que entender o conceito de o que é uma dependência química, para você entender o que é que acontece com esse corpo. Porque isso vai depender muito de cada droga, porque existem os efeitos psíquicos e os efeitos físicos que cada droga pode dar. Mas assim, do ponto de vista psíquico, o sujeito ele passa a ter um desejo irrefreável por uma coisa que ele sabe que é ruim. Então,
voltando um pouco ao que você fala, assim, todo mundo pensa que a dependência química é um desvio moral, a pessoa é uma safada porque está na Exato, exatamente. Então, todo mundo pensa que o dependente necessariamente é um mentiroso, ele necessariamente é um ladrão, caráter. Ele não tem um desvio de caráter, ele é enganador. E não, ele é uma pessoa que sofre. Ele é uma pessoa que ele sabe do prejuízo que ele tem, mas mesmo assim ele não consegue parar com aquilo. Determinadas áreas do cérebro, elas começam a perder, assim, para poder... Elas perdem o controle disso aí. Então, antes de usar, a pessoa sabe de tudo. Mas a partir do momento que ela entra em contato com a droga, ou bem antes, às vezes, quando ela é precedida por uma coisa que é chamada fissura. Por exemplo, é muito comum em mulher, quando vocês têm fissura por doce, vocês têm uma raiva, eu quero comer um chocolate. Só o chocolate resolve. E quando coloca que o chocolate daquele lugar específico, vocês cruzam a cidade para ir naquele lugar específico. Não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre o que eu estou pensando já aqui. Isso a gente chama de food craving, o craving por comida. Então tem gente que tem isso, assim, e vocês que já tiveram isso, eu quero chocolate. Assim, não tem biscoito, não tem pão, não tem... Aquele chocolate. Aquele chocolate. Imagine isso multiplicado por 1 milhão. Quando a pessoa tem esse desejo irrefreável, ela sabe. Então, às vezes, as pessoas passam 6 meses, 8 meses, 1 ano internadas, reclusas. Mas, quando saem, existem gatilhos. Sejam eles internos ou externos, ou porque pegaram dinheiro, ou porque tiveram uma discussão, ou porque... E aí, existe uma química cerebral que faz com que ela esqueça a parte ruim. É como se fosse uma abstração seletiva. Sim. Ela tira a parte ruim que a droga traz e só lembra da coisa boa. Porque vamos lembrar mais uma vez, usar droga não é ruim. E eu não estou fazendo apologia à droga. Ruim é colocar o dedo na tomada. Eu nunca vi ninguém viciado colocar o dedo na tomada, tomar bezetacil. O uso é bom. A gente está falando da consequência desse uso em algumas pessoas. Sim. Por exemplo, eu não posso dizer aqui, por exemplo, pegando o exemplo do doce. Doce não é ruim. A consequência do uso desse doce em algumas pessoas é ruim. Então, elas esquecem isso, elas ficam com essa compulsão, esse desejo que é irrefreável. Elas fazem de tudo. Então, é muito comum mulheres, por exemplo, se prostituírem para conseguir a droga. Elas se prostituem na boca. Então, a gente pega... Não é incomum essa história da mulher ter ido na boca e não entender, ela começa a se prostituir. Ela fala, eu tenho que usar. É mais forte do que eu, esse desejo. Então, assim... Existem alterações cerebrais que são causadas por esse uso continuado da droga, mas também existem pessoas que têm essa predisposição. Então, não é porque você usou a droga que você necessariamente vai ser um dependente. Tem pessoas que têm essa percepção diferente. Isso é bem estudado por cigarro. Tem pessoas que têm mais facilidade para virar um dependente do que outras. Isso inclui uma conjuntura de fatores. Um deles é o químico, mas não só. Entendi. A gente vai dar uma pausazinha aqui na nossa discussão, porque quarta-feira também é dia de Meu Aconchego e hoje a Bruna Oliveira vai falar sobre almofadas. Vamos ver quais são as dicas. Roda aí. Hoje eu tô aqui com Simone, a minha amiga, que é especialista em tecidos e nada melhor do que Simone para nos ajudar e nos dar dicas de como utilizar as almofadas para valorizar o nosso ambiente residencial. Fala um pouquinho, Simone, pra gente. Olha, as almofadas são o xodó da Têxtil. A gente curte muito fazer almofadas personalizadas. Assim como nos seus projetos você não quer que os seus clientes tenham almofada igual a ninguém, sejam só deles, a gente monta aqui na hora, com o meu ateliê, do tamanho que você precisa, com aba, com passamanaria, só sua. A gente montou aqui num sofá o efeito das cores frias e das cores quentes. Você vai perceber no berinjela, no azul, no vinho, no roxo. Nessas cores frias, um efeito mais sofisticado, mais elegante, mais nobre. E nas cores quentes, do lado de cá, que a gente trabalha com amarelo, com laranja, com mostarda, com vermelho, uma intensidade, uma vibração, um aconchego ao mesmo tempo, um acolhimento. E bem esponjado, né? Exatamente, um efeito mais descontraído. Essas são as almofadas de área externa e elas precisam de características técnicas especiais. Precisa de um conhecimento sobre isso. Eu vou mostrar para vocês, me passa a água, Simone. Eu vou mostrar para vocês que eu posso molhar, ela pode ficar no ambiente externo. Eu posso molhar e ela não vai penetrar a água. Ela não vai encharcar
a água, porque ela é apropriada para a área externa. Apropriada para receber tanto chuva, tanto água, quanto também a iluminação externa, porque ela também influencia nas almofadas, ela muda a coloração, ela queima o tecido. A indústria têxtil melhorou muito e a gente já tem para a área externa, inclusive, tecidos com bordado. Esse bordado está em cima de um tecido, uma base de fios sintéticos. Os fios sintéticos, poliéster, viscose, acrílico, são mais apropriados para a externa porque eles demoram mais tempo para descolorir, porque eles não encharcam, você pode molhar, você pode lavar aquela peça e ela não vai encolher, então realmente precisa de umas características especiais para a área externa. Gente, essas são as bolinhas que estão fazendo um enorme sucesso e que vocês podem utilizar no quarto da garotada, na sala de TV. Ai, uma delícia de abraçar. Elas são muito bonitas, muito gostosas, são estilosas também. E aqui na Têxtil, elas estão de brinde, não é isso? Para os clientes. Presente. Isso, acima de determinado valor. Olha que peseira maravilhosa, eu não posso deixar de mostrar, que está aqui compondo a cama. Super confortável, dá pra sair do tamanho que você quiser, do tamanho da sua cama. Já teve gente pedindo pra fazer uma colcha disso, enorme. E ela tem o mesmo estilo e o mesmo design mesmo das conforto. almofadas. Hoje passamos um tempinho aqui com Simone, que nos recebeu super bem. Uma alegria receber vocês do meu aconchego aqui na Têxtil. Que vocês precisarem de tecido, vem pra Têxtil. Que delícia. Então eu aguardo vocês na próxima quarta-feira no meu aconchego. Não percam. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre decoração e dicas especiais para você que está em casa. Bem, obrigada, Bruna Oliveira. Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes eu quero pedir música aqui para Mayra Lins. O Band Mulher volta já já. Amor, vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor, não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar. Eu viajei, fui pra Serra do Luar. Eu mergulhei, ai, eu quis voar. Agora vem pra terra descansar.